Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela TVL ou aqui do plenário desta casa, muito boa tarde. Eu inicio o pronunciamento, senhor presidente, lendo um trecho de um artigo, de uma matéria publicada no Jornal de Santa Catarina de hoje, pelo jornalista Pedro Machado. E fala o seguinte: mão de obra no topo das preocupações do setor de tecnologia da informação. Ele diz que a falta de mão de obra preocupa mais os empresários do ramo de tecnologia do que a turbulência política e econômica do país. E o Brasil ostenta um número de 13 milhões de desempregados. E mesmo que haja, senhor presidente, um crescimento do PIB, essas pessoas e um grande número, uma grande parte dessas pessoas continuarão sem empregos porque não têm qualificação. Muitas vezes não têm o mínimo da qualificação. E é por isso que eu tenho defendido aqui nesta tribuna e defendi o pacote de concessões à iniciativa privada do governo municipal, porque, professor Gilson, daqui para frente, cada vez mais, o Estado, eu digo município também, os governos, terão que se preocupar muito, mas muito com educação, com infraestrutura e com saúde, e deixar tudo que é acessório de lado, porque senão o país estará fadado ao fracasso. Se os nossos jovens não tiverem educação de qualidade, estamos todos fadados ao fracasso. Mesmo se houver um crescimento do país, não haverá mão de obra para ocupar as vagas de trabalho. São 13 milhões de desempregados que não veem uma luz no fim do túnel. E muitas vezes porque não têm o mínimo de qualificação. Mudando de assunto, senhores vereadores, colegas, já que foi falado muito da imprensa aqui, eu gostaria que prestassem atenção. Eu não sou bolsonarista. Eu detesto o culto à personalidade. Mas eu aposto no governo. Eu quero que o Brasil vá para frente. Eu gosto muito do ministro Guedes e eu concordo e discordo de algumas ações do governo federal. Tenho minhas críticas. Todavia, a imprensa comprou uma polarização de extremos. Ou se fala da extrema esquerda, ou se fala da extrema direita. E é horrível. Ontem eu ouvi a rádio durante a tarde e era horrível. Posições extremadas de todos os lados. E algumas vezes, a gente tem acesso a muita informação, e eu gosto de ler os jornais internacionais. Eu gostava de ler o jornal francês, o Le Monde, já não leio mais. Dou uma olhada nos jornais alemães, e um deles que eu leio é o Frankfurter Allgemeine. É um dos jornais de maior circulação na Alemanha. E foi publicado na semana passada, Semana Vereadorientes Mantal, em que celebramos os 190 anos da imigração alemã para Santa Catarina. E essa matéria aqui do jornal alemão, eu vou falar para vocês, resumir. Ela diz mais ou menos o seguinte: que o idioma, o dialeto... Muito obrigado, senhor vereador Marcos da Rosa. O dialeto falado aqui no Sul, é o Hunsrücker Deutsch, será estudado. Então ela fala que um estudioso vai pesquisar esse idioma falado aqui. Ouça, vereador Bruno, é sério. Ouça, não estou de brincadeira. Ele vai falando sobre o idioma alemão, o dialeto alemão falado aqui no sul do Brasil. Diz que foi proibido durante a ditadura militar, não foi? Foi, na verdade, a campanha de nacionalização do Getúlio Vargas que proibiu o idioma alemão, mas ele conclui da seguinte forma: que as pessoas daqui têm medo que o projeto de homogeneização política do presidente Jair Bolsonaro acabe com os dialetos alemães no sul do Brasil. Meu Deus, isso é uma inverdade! Isso é uma fantasia! Isso é uma mentira! Como é que um jornal internacional de grande circulação pode publicar uma besteira dessa? Não estou defendendo aqui o Bolsonaro.
Mas a pessoa não imagina o que se passa no Brasil. Uma palhaçada, uma fantasia, uma loucura. Eu vou escrever para esse jornal, para o Frankfurter Allgemeine, para os jornais de grande circulação na Alemanha, para aquelas revistas que eu tenho acesso, e falar que isso aqui é uma mentira, é uma fantasia. Agora, nós que falamos alemão, vereador Yantz, nem ouvimos falar o Hunsrücker Deutsch aqui. Isso se fala no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina só se fala isso em Biguaçu, em São Pedro de Alcântara. E ele cita Blumenau, diz que Blumenau tem medo da política do Jair Bolsonaro, que vai acabar com a diversidade cultural. É uma loucura, é uma fantasia. Enfim, falando, algumas pessoas criticaram a mídia daqui, isso não é nada criticar, é um absurdo. Senhor presidente, o senhor me dá mais um minuto para eu concluir? Excedeu 45 segundos, mas eu autorizo mais um minuto, vereador. Muito obrigado. E eu quero só registrar aqui nesse último minuto a passagem, hoje pela manhã, do aniversário de 67 anos da Biblioteca Pública Municipal, Dr. Fritz Müller. A biblioteca fez um grande evento, celebrando mais um ano de atividades culturais. O vereador Marcelo Lanzarin participou, o vereador Adriano, eu tive a oportunidade de estar lá também. Então eu quero cumprimentar a toda a equipe da biblioteca, da Fundação Cultural de Blumenau, pelo grande trabalho que desenvolvem. Antes de haver o Google, nós íamos lá na biblioteca procurar na Barça, procurar em outros livros que eram as fontes das nossas pesquisas, mas embora hoje as pessoas tenham acesso a muito da tecnologia, tem lá muita fonte de informação, são mais de 65 mil livros que compõem o acervo. E para finalizar, eu quero parabenizar a Fundação Cultural também e todas as entidades envolvidas pela Semana da Imigração Alemã, que teve diversos eventos. Eu participei de muitos no último sábado do último evento e quero parabenizar. Foi tudo ótimo e vale a pena refletirmos sobre a nossa memória, sobre os nossos antepassados e sobre a colonização do Vale do Itajaí. Muito obrigado.